Bem-vindos de volta a Cuba Lovers e Cuba Haters. A gente tinha prometido e aqui estamos de volta com a maravilhosa da Débora. Hoje para conversar sobre migração, que é um tema que a gente tinha pendente. Já vou avisando que essa é a segunda vez que a gente grava, porque problemas técnicos acontecem, então esse episódio é um remake do episódio que a gente já tinha gravado, mas foi bom. Porque agora a gente consegue se aprofundar em outros temas que tinham ficado de fora da outra vez. Não vou fazer muita apresentação, vocês já conhecem a pessoa já é de casa, não é mais convidado, então é isso. Antes de passar a palavra para Deb, oi Deb, tudo bom? Oi, Léo. Oi, antes de passar a palavra para você, eu queria entender por que você me olhou quando falou em problemas técnicos. Nada não. Alô, produção. Mais do que isso, a gente teve que gravar uma segunda vez um outro episódio já, que foi o da Gypsy, e ficou muito bom. Então eu espero que esse siga a tendência do canal e do podcast, e toda vez que a gente grava, a gente faz melhor, né? Bom, esse é um episódio muito especial pra gente também, porque é o primeiro episódio que a gente está fazendo com a ajuda dos vídeos, né? Então a gente tá se vendo finalmente e a gente vai poder exportar um pouco desse sentimento de conversar, podendo se ver também para vocês no YouTube. Então a gente acabou de criar o nosso canal do YouTube, estamos postando aos poucos os episódios que a gente já gravou em áudio lá, mas também vamos gravar alguns pedacinhos dessa conversa em vídeo para poder ir lá pro YouTube. O nosso canal no YouTube é Cuba do Avesso, igual a nossas outras redes sociais. E aí fiquem de olho no nosso Instagram, que a gente sempre vai lançar quando tiver umas novidades no YouTube. Vamos avisar no Instagram que essas novidades estão saindo, tá bom? E Deb, bem-vinda mais uma vez. Você já é de casa. Obrigada, gente, pelo convite de novo. De novo. Para essa segunda parte, né? Tomara que a tendência continue igual, né? Que esse episódio consiga ser melhor até que a nossa conversa de ontem, que já foi muito boa. Vamos ver. Claro que vai. Ué, o que acontece com vocês dois? Cuba, que viva Cuba! Cuba para sempre! Mas bem, eu acho que esse episódio aqui, ele vai ser... Ele toca, de alguma forma, ele toca a vida dos três, né? A Débora e eu, por ser migrantes. O Leonardo, por ser uma pessoa que tá perto de pessoas migrantes, né? Que tem um desejo de migração também. Esperem que essa vai vir mais pra frente. E eu acho que é um episódio para debater questões que são questões de conhecimento acadêmico e tal, como a gente sempre tenta trazer, mas também questões pessoais, de o que significa a migração para nós como cubanas, mas também a forma em que brasileiros, representados aqui na figura do Leo, veem nos migrantes, né? E como o nosso tema é Cuba, também nos migrantes cubanos. Então... eu acho que a primeira questão que se abre é Cuba, assim como o resto dos países latino-americanos é considerado no mundo todo, pode ser considerado também um país de migrantes? Na minha humilde opinião e partindo da minha própria experiência também, né? Com a minha família, enfim, círculo de amigos e tal, não só pelo levantamento das pesquisas, assim, os números que a gente já conhece, mas eu acho que sim, que Cuba pode ser considerado um país de imigrantes, né? Inclusive, na parte, assim, das pesquisas que documentam isso, se diz que desde o século XIX esse fenômeno é endógeno, considerado como uma coisa típica, né, do movimento da população em Cuba, a migração para o exterior. E com o triunfo da Revolução, isso adotou um padrão, digamos, um pouco diferente, né, por todas as questões políticas que a declaração do caráter socialista da Revolução, e esse é diferente com os Estados Unidos, né, teve no panorama migratório cubano, né, com todas as políticas que se seguiram e, enfim, muitas pessoas também, as ondas migratórias que se sucederam ao triunfo da Revolução, mas Cuba, além de todo esse destino, né, político, também tem um destino geográfico, que é uma ilha, né.
por definição, se caracterizam por esse movimento da população. É verdade. E isso é muito interessante porque, diferente um pouco do que a gente conhece, assim, muitos lugares do Brasil, regiões do Brasil, são consideradas regiões migratórias, mas a migração no Brasil, ela é mais interna, né? É o nordestino vindo para o sudeste, né? Agora, até a gente vê algum movimento ao contrário, né? Da galera voltando para os interiores e tentando uma vida mais pacata, com o advento dessa possibilidade, por exemplo, da gente estar gravando de lugares diferentes, né? E estando no mesmo lugar virtualmente, então podendo trabalhar de longe, trabalhar de casa. Um exemplo é meu pai, por exemplo, que sempre foi um cara muito urbano, sempre morou no coração do Rio de Janeiro, na zona norte do Rio de Janeiro, zona oeste. Ele decidiu ir para Teresópolis e trabalhar de lá, sabe? E tá muito bem, no meio do mato, no meio da roça. Isso foi durante a pandemia, né? Foi que durante teve um a movimento pandemia. de gente para a área rural, assim, impressionante. Mas a gente também tem, como cubanos, uma migração muito, muito forte para o exterior. Mas essa migração, ela tem dois vieses, assim. Tem a galera que vai legal para os Estados Unidos e tenta sorte lá. E casa com americano ou americana e ganha um green card. Ou então, por tempo, né, consegue algum tipo de trabalho que libera a estadia deles. Mas normalmente vão ilegais, né, para poder tentar essa sorte lá. E tem também uma migração nossa, aqui de brasileiros, pelo como é que chama? Ciências Sem Fronteiras, que era um programa antigo do governo Lula e Dilma, que acabou, infelizmente. Mas era um programa, foi um programa de incentivo e de intercâmbio entre universitários, né? Então muita gente ia para fora para estudar, voltava e tudo mais. E Cuba também tinha esse acordo de parceria, de intercâmbio estudantil com o Brasil, e vocês, inclusive, vieram por isso, né? Sim, a gente, no caso meu e da Rose, Cuba tinha um acordo a partir dos 90, eu acho que foi, com a CAPES, né? Com o MES, que é o Ministério de Educação Superior lá de Cuba. E essa mobilidade, assim, tipo, Ciências Sem Fronteira entre Cuba e o Brasil começou nessa época. Mas, por exemplo, no no meu caso e no da Rose, a gente veio pelo programa PEC-PG, né? Que deixou de existir, né, Rose? A gente até falou que Saudade é um programa... do ex do Léo. Saudade do ex. Era, né? Um programa de garantia de bolsa também para estrangeiros, da CNPq, se não me engano. Sim. Não, isso é legal a gente esclarecer, porque muita gente vai pensar que, poxa, vieram fugidas, né? A gente já brincou com isso em outros episódios, inclusive. Mas existem vários, inclusive parte da sua pesquisa, né, da diáspora cubana, existem vários motivos de migração, né? E aí, eu acho que fugir é um deles, mas assim, no sentido de pedir refúgio em outros lugares, não porque está sendo perseguido, oh meu Deus, sabe? Mas quais outros motivos, assim, você listou na tua pesquisa aí, Deb, ou nessa galera que você teve que entrevistar para o seu trabalho, né? Quais outros motivos a gente tem aí de pessoas que saem de Cuba e por quê? É interessante essa pergunta, porque mais do que motivos existem, né, contextos de migração. Eu diria mais do que motivos, contextos, porque essa questão de como você sai ou como você chega no país de acolhimento vai depender muito do seu contexto migratório, quais são as suas possibilidades para migrar legalmente e quais são as suas possibilidades reais, né, para... Quer dizer, muitas vezes o migrante precisa negociar com essas categorias migratórias e, por exemplo, pedir refúgio quando não necessariamente há uma perseguição no país de origem, política ou de outro tipo, né? Como a gente sabe que acontece com a maioria das pessoas que pedem refúgio. Então, esse status, né, dos migrantes é muito negociado. Inclusive, eu conheço, na minha pesquisa, eu entrevistei uma pessoa que veio para o Brasil como parte desses programas de mobilidade acadêmica, né, que nem a Rose e eu, no caso. Mas chegou uma hora que a bolsa de doutorado dela tinha acabado, né, ela tinha terminado o doutorado,
e não tinha conseguido emprego, por exemplo. Então, não tinha possibilidade de renovar esse visto que ela tinha, ou residência, ou trocar para uma residência permanente. E ela pediu refúgio. Ela até me falou assim, eu fui pedir refúgio por uma questão de, enfim... Mecanismo, às vezes, né? há uma necessidade, essas coisas são muito negociadas, né? Entre os migrantes e o aparelho legislativo do país que você vai ficar. Mas existem pessoas, é isso que a gente estava conversando ontem, né? No episódio que não foi, que a gente veio, a gente que migra ou faz essa mobilidade científica, a gente vem numa posição muito privilegiada. Sai do país numa posição muito privilegiada e chega no país de acolhimento numa posição muito privilegiada. No meu caso, no caso da Rose, por exemplo, com bolsa, com garantia de estudo, de, enfim, possibilidade de pagar um aluguel e com documentos em dia, que é isso que muitos refugiados não têm, né? Pois é. Não, e mesmo assim, acaba sendo um processo complexo, né? A migração é sempre um processo complexo. Ela envolve muitas questões. Eu converso sempre com o Leo sobre isso, né? A migração, ela envolve muitas perdas no caminho, né? Ela envolve muitos processos de adaptação. Ela envolve muita assimilação de coisas com as quais, às vezes, você não lida tão bem, mas você precisa lidar. Então, o processo da migração, ele muito além de ser um processo político ou econômico, como a gente muitas vezes acaba limitando, né? O processo da migração é um processo de mudança pessoal, de plano de vida, de reconstrução também, né? Porque você nem sempre, a gente já conversava também isso em outras ocasiões, nem sempre você tem o intuito de migrar quando você se desloca de um lugar para o outro, né? Como é o nosso caso. A gente não saiu de Cuba pensando, vamos migrar. A gente saiu de Cuba pensando, vamos fazer carreira. E depois a gente vê o que a gente faz. No caso da Deb, a Deb não tem intenção de voltar nesse momento. Eu ainda não decidi. A gente tem mais ou menos o mesmo tempo fora de Cuba. Mas são processos de crescimento diferentes, são processos de adaptação, de assimilação que são diferentes, são também necessidades e motivações diferentes e construções de vida, né? Esse processo de você falar, não, eu cheguei com a mala nas costas até aqui e agora eu vou desfazer porque eu preciso decidir para onde que eu vou, né? Se eu vou de volta com a mala para casa, ou se eu desfaço a mala aqui, mas eu preciso decidir, né? Então, chegar nesse ponto de inflexão é muito além do político, é muito além do econômico, é o sacrifício também de você deixar para trás a família, né? Mesmo que você esteja numa situação melhor, né? Porque a gente também conversava aqui, nem sempre situação melhor é realmente melhor, né? É aquilo com que você está disposto a lidar. Porque tem muitas pessoas que em Cuba não conseguiriam lidar com uma certa realidade que depois chegam a outros lugares e lidam. Sabe? Exato. Então... Exatamente. Aquilo que você está falando. Que até onde é melhor você ter que, para ter algum acesso à saúde de forma razoável, fazer um investimento de quase R$600 ao mês, sabe? Sim, de fato, agora que você toca nesse ponto, né, conectando com essa questão do caráter negociado, né, da migração, como é que isso é flexível? Por exemplo, estávamos falando ontem da questão dos migrantes cubanos, são um tipo de migrantes que tentam por todos os meios, né, manter a residência em Cuba justamente pelos benefícios, sobretudo da saúde pública, né, que um residente em Cuba que não perdeu os direitos lá tem, né? Então, você vê muito essa migração circular nesse sentido. As pessoas saem do país. Cuba também tem a particularidade de que você, para não perder sua residência, você precisa voltar ao país, nem que seja por um dia, em 24 meses, né? Aí você não precisa fazer uma repatriação, por exemplo, que é um processo que dá para fazer, mas é mais complexo, burocrático. Então, você vê muito essa migração circular. As pessoas que saem, que viajam em Cuba, são pessoas que, se você pergunta, a maioria vai te dizer, não, eu ainda estou lá inscrito, né? Tipo, na libreta de abastecimento. Não sei se já falaram sobre a libreta. Não, a gente precisa falar sobre isso, sobre a FICODA. Sim, é tipo sei lá,
Rose, me ajuda aí. Um livrinho, né? Um cartão, um registro que você tem no seu endereço, que você tem acesso, por exemplo, a uma cota de alimentos por dia e por mês, perdão, pelo seu núcleo familiar. E isso que faz com que você tenha um registro também no seu endereço, né? Então, você é residente do país. Então, muitas pessoas que saem, mas com essa condição de tentar manter, tipo, até às vezes as pessoas economizam a grana de uma passagem só para voltar, porque é conveniente, né? Vale a pena. Se você tiver um problema de saúde em algum momento, você pode ir lá e fazer tratamento em Cuba, por exemplo, de graça. Tratamentos que seriam caríssimos em qualquer outro lugar. Eu, por exemplo, eu moro, tecnicamente eu moro nos 2 lugares, sendo que, na verdade, eu tô morando no Brasil há 6 anos. E vou para Cuba, viajo para Cuba e passo 1 mês, 2 meses, nesse tempo todo, né? Pelo menos uma vez por ano. E recentemente o Estado, ele reduziu o tempo das pessoas estarem no país para continuarem recebendo a canasta básica, né? As pessoas antes, enquanto elas forem consideradas residentes, enquanto elas eram consideradas residentes, elas iriam receber aquela quota que não é... Gente, quando a gente fala quota, esquece o que você ouviu por aí de que o Estado limita o direito das pessoas a comer e as pessoas só conseguem comer aquilo que o Estado quer normado por aquele caderno. Não é isso. Isso é uma forma de você garantir alimentação básica de pessoas que não teriam condições de... É como se fosse uma... Ninguém fica... Assim, você não tem dinheiro no mês. 0. Acabou o seu dinheiro do mês. Você vai ter comida. Que nem a cesta básica, né? Exatamente. A cesta garantia básica mínima da alimentação do mês. Isso. Então, agora, recentemente, acho que desceu para 1 ano. Se você não estiver de forma contínua no país durante um período de 1 ano, você perde essa alimentação, que é uma alimentação subsidiada, né? Não é que sua família vai perder, porque é dado por núcleo familiar, né? Mas a pessoa que não estiver residindo no país, pelo menos durante 1 ano, de forma contínua, essa pessoa acaba saindo e é lógico, né? Porque o país não tem recursos a perder. E no fim de contas, essa pessoa não está morando lá. Verdade. Mas a questão e eu me perdi um pouco no assunto, é que você tem uma série de benefícios que em qualquer lugar do mundo seriam caros ou muito mais demorados. Se a gente vê, por exemplo, o Sistema Único aqui no Brasil, que tem uma potencialidade enorme, que já foi muito melhor e que você demora meses para conseguir fazer questões que são necessárias, né? De você precisar uma radiografia e para um determinado exame, você só conseguir fazer daqui a vários meses, aí você volta e já esse exame tem que ser repetido e fica num looping, né? Eu viajei para Cuba recentemente para fazer uma cirurgia de correção da miopia. Eu não paguei nada em Cuba. E eu não tô morando, de fato, em Cuba há 6 anos. Mas eu continuo sendo cubana, residente de alguma forma no país. E eu consegui ficar no meu país durante 3 meses me recuperando de uma cirurgia que aqui teria sido extremamente cara e eu não paguei nada por ela. Eu costumo dizer, Deb, que ela foi pra lá colocar óleos biônicos para poder fazer o trabalho de infiltrada, né? Do globalismo comunista no Brasil. Será que colocaram um chip no olho dela? Acho que veio um chip de 5G. Leonardo fica brincando com isso, que eu sou uma espiã. Eu tô aqui pra pregar a palavra do comunismo. Mas até esse ponto, pros migrantes cubanos em outros lugares, inclusive no Brasil, nesse momento político e histórico que a gente está vivendo, é complexo, né? Por exemplo, a Rose já me falou 1000 vezes, né? Que ela às vezes pega um Uber ou alguma coisa e a pessoa sente que ela tem um sotaque diferente e fala assim, você é de onde? E assim, você como migrante, você vai falar, poxa, normalmente você falaria, eu sou cubana. Mas a gente tem que, até isso você tem que atentar no sentido de, poxa, como é que tá esse país que eu tô? Qual é a possibilidade de falar assim, eu sou cubana e isso ser um problema para mim? Sim, de fato, a gente, de 2018 para cá, eu tento evitar pessoas que eu não conheço, né? Tipo, isso que a Rose falou, Uber,
Inclusive, na minha pesquisa, por exemplo, as pessoas evitavam falar sobre isso no Facebook. Em grupos que tinha mais do que cubanos, que tinha outras pessoas, né? Brasileiros, enfim, as pessoas evitavam se identificar como cubanos, né? Um pouco para evitar, sei lá, linchamento, vai para Cuba. Até perguntas assim que podem ser um pouco desconfortáveis, né? Sei lá, às vezes você simplesmente... É o que eu digo, o migrante, ele migra, mas você nunca... Você não se vê como um migrante ou como um alienígena ali. Alienígena é um pouco exagerado, mas como uma pessoa fora do contexto, até que alguém te interpela e te pergunta alguma coisa. E às vezes você não está disposto a falar sobre, né? Ou você não quer, isso te incomoda. Então, parece que você sempre tem essa obrigação de falar, né? Tipo, você tem que saber sobre alguma questão que a pessoa está te perguntando e simplesmente, às vezes, a pessoa não quer falar, enfim... A Rose caiu em Então. algumas coisas muito engraçadas com isso também, Deb, porque ela falou assim, eu sou argentina. Aí a Sim, pessoa, ela me contou. nossa, Argentina, eu fui pra Argentina várias vezes, de onde você era? Aí ela ia pegar assim, eu sou da Patagônia. Pô, o cara não foi pra Patagônia, não pode ser. Ele deve ter ido Buenos Aires, deve ter ido Córdoba, a Patagônia não foi. Eu sou da Patagônia. Nossa, os pinguins, como é que você aguenta o calor do Rio? Sabe? Ela me contou. Então, são coisas que são engraçadas, assim, mas assim, no geral, é uma dificuldade que você tem de assumir a sua própria identidade, né? Como migrante e como cubana. Faz parte da sua identidade de ser cubana. E você estar num lugar migrante, né? Quer dizer, não é seu país, não é sua cidade. As pessoas que você conhece, elas te conhecem desse pouco tempo que você está aqui. E ainda assim, você não poder expressar uma parte significativa da sua identidade deve ser algo complexo, assim, no mínimo, para se dizer. Sim, não, para fazer isso sobretudo depois do auge, né, que todo o contexto assim de virada para a direita, né, depois de 2018, as pessoas começaram a se sentir com um certo direito de falar, né, e fazer qualquer coisa. Então a gente ficou com um pouco de medo, porque Cuba tem muito Cuba tem, muito não, essa aura, né, de polêmica. Então, é desconfortável. Eu acho que as pessoas negam ou tentam evadir esse momento de se identificar como cubano justamente para evitar qualquer tipo de... Até coisas perigosas, gente, né? Perseguição. Sim. Ocorre, né? E em cada, retomando essa questão da hora polêmica e tal, em cada época, a gente sempre frisa aqui que Cuba não é imóvel, os problemas não são os mesmos de 1960 até hoje, e as motivações dos cubanos também não são as mesmas de lá para cá. Então, a gente teve várias ondas migratórias, que a Débora pode aprofundar um pouco mais nisso, e cada onda migratória, ela está marcada por questões muito específicas, apesar de que tem outras que são o pano de fundo de tudo, né? Mas tem questões que são muito específicas de cada época, de cada contexto, da necessidade que o cubano tem de se entender como um ser livre, com a capacidade de sair de Cuba e de voltar para Cuba também, né? Essa questão do voltar também, muito mais do que o do sair, eu acho que a questão do voltar foi uma questão que a gente demorou muito para conseguir consertar, arrumar, né? Uhum. Você diz no plano da legislação migratória, né? Uhum. De Cuba. Sim. Tem muito... Quando você fala de migração, em Cuba tem muito esse peso da mobilidade como exílio, né? Como, enfim, com um contexto totalmente politizado a partir de todo o diferendo que a gente falou com os Estados Unidos, né? É o principal modulador, digamos assim, da legislação migratória cubana, né? Então, até um certo momento, e até, eu diria que até a reforma migratória de 2013, que foi a mais recente, né? Foi o momento em que as pessoas conseguiram, por exemplo, começar a fazer passaporte como pessoa natural, viajar com cartas de convite, com visto. Cuba abriu bastante essa possibilidade, né, de migração interna, o que não significa que as pessoas começaram a
viajar mais, porque aí vamos entrar em outra questão, que é a questão dos vistos, né? Por exemplo, como que os países acolheram essa abertura, né, de Cuba. Mas até esse momento, de 2013, eu diria que tinha muito, ainda tem, mas tinha ainda mais esse estigma do migrante como o desertor, né? O migrante, o exilado, né? Pessoa que viaja porque quer fazer uma ruptura com o país necessariamente. Então, é muito politizado. E aí a gente tem, de fato, as 3 ondas migratórias mais importantes, né? Depois do século XX, né? Que foram nos 60, Camarioca, né? Boca de Camarioca, nos 60. Nos 80, a gente teve o Mariel, que foi o porto, né? O Mariel, enfim, eu acho que os ouvintes brasileiros vão ouvir esse nome e vão ter algum tipo de... Vão pensar no feijão. Exato, assim. O Porto do Mariel, né? Que nos 80 foi o porto que, enfim, foi aberto para que muitas pessoas saíssem também em embarcações para os Estados Unidos. E em 94, que foi a crise dos balseiros, né? Balseiros que foram as pessoas que saíram de Cuba, se jogaram no mar, em qualquer tipo de embarcação feita de madeira, de isopor, o que fosse, para chegar até os Estados Unidos, porque supostamente o governo dos Estados Unidos iria receber as pessoas. E aí a gente tem que falar também da lei dos pés secos, pés molhados, né? Sim. Ou seja, quem eram essas pessoas que o governo iria receber? De fato, não iria receber pessoas que entrassem legalmente ao país. Iria receber, convenientemente, né? Pessoas que entrassem por mar, por via marítima, não fossem interceptados. Então, teve... isso foi no ano 94, que foi a última crise assim, grande migratória que teve. Que foi o momento em que o fluxo, né, de imigração, sobretudo para os Estados Unidos, se irregularizou grandemente, né? E aí, em 2013, eu acho que se quebra um pouco esse padrão da saída e da politização da saída, né? E também é um momento, inclusive, isso se quebra porque é um momento em que essa normativa que a gente estava comentando dos 24 meses, antes eu acho que eram 6 meses, né, Rose, que se podia estar fora do país sem perder o direito. Nesse ano de 2013, esse tempo é estendido, né, para 24 meses. Que é a condição que a gente tem agora. A Gypsy passou por esse processo de 6 meses. Ela comentava com a gente no podcast que a gente entrevistou ela. Ela conversava sobre esse tempo e ela falava, eu me obrigava a ir para Cuba. E uma vez eu fui até foi com o pé quebrado, que ela falou que tinha ido. Foi um negócio desse, ela tava com o pé quebrado e foi. Aí ela falou, e as pessoas perguntavam, você não tem medo de eles não te deixarem sair de novo? E ela falava, o meu medo é eu não conseguir entrar de novo. Sim, era um tempo muito curto, né? Era um tempo muito curto. E aí ela fazia esse acompanhamento, assim, na risca mesmo. E tem que abrir processo, né, pra fazer esse trâmite todo. Bom... Não, você parar para pensar, é uma coisa extremamente cruel também com o migrante, porque o migrante é uma pessoa, gente, quem migra geralmente está abrindo caminho na vida, assim, uma pessoa que vai tentar uma vida, uma melhoria econômica, por exemplo, em outro lugar, uma estabilidade econômica em outro lugar, que não, no geral não se tem quando a pessoa sai do país. Então, essas políticas acabam repercutindo muito e acabam sendo muito cruéis, porque pensa na própria Gypsy, né? Ela tinha que reunir grana em 6 meses, não só para comer, para pagar aluguel, senão também para pagar uma passagem e ficar em Cuba um tempo, depois pagar a passagem de volta. Então, enfim, um tempo extremamente curto, né? 6 meses. Verdade. Realmente, eu acho que as nossas políticas migratórias, elas demoraram bastante tempo para corrigir falhas. Assim, não estou falando que agora a gente está num patamar que está tudo perfeito, né? Obviamente tem muitas políticas que elas precisam de tempo em tempo serem revisadas e tal, mas o país de fato demorou um tempo para conseguir lidar com uma pendência que era muito importante para os cubanos e para o próprio país também, porque eu lembro que quando começa toda a movimentação da abertura migratória e tal, eu estava nos meus primeiros anos de trabalho formal, né? E eu lembro que a gente passou todos esses dias praticamente sem dormir. Eu trabalhava 17 horas por dia, um absurdo desse tamanho. Eu ia para casa, tomava banho, dormia 1 hora, voltava para o trabalho
e continuava porque a gente não conseguia parar, porque o tanto de pergunta que a gente estava recebendo, né, como jornalistas, como comunicadores, era enorme, além de a necessidade de você direcionar o fluxo de pessoas que estavam precisando de resposta especializada, lidar também com o tanto de ataque que chegou na época, mas também foi um momento para entender e para os cubanos entenderem também, porque a gente sempre toca na tecla de que existe uma comunicação deficiente entre as estruturas de governo e a imprensa, né, e a população. Foi bom, eu acho, para os cubanos entenderem também que nem sempre o impedimento deles saírem de Cuba vinha de dentro, né? Porque aí o Cuba falou, eu não vou mais pedir carta de convite, não vou mais pedir isso e aquilo. Cara, foi assim, foi uma correria dos países para sancionar leis para obrigar os cubanos a quem não tinha colocado visto para cubano, colocou. Quem falava que não e colocava nenhum tipo de trava para Cuba não sair, começou a colocar coisas absurdas. Sim, assim como a gente vê na Europa com a migração asiática e africana, né? Dos países ali, daquele meio que atravessam ali o Mediterrâneo, chegam na Europa. Muitos deles já têm alguma coisa de cidadania, porque ou tem alguém que mora, uma família que já foi na frente, uma mãe que já conseguiu uma cidadania. Eles estão entrando, conseguem a cidadania, começam a trabalhar nos empregos que o europeu não quer fazer, inclusive. Né? E hoje a gente, assim, comparando com essa época, né, que todo mundo começou a correr atrás para fazer lei, para proibir, não para proibir, mas para coibir, né, não, a gente pede visto de todo mundo. Cuba não vai ser diferente. Vamos aqui botar um visto e uma vacina que não existe ainda, que você precisa tomar, porque senão você não vai entrar aqui. A seletividade migratória, né? Exatamente. Por exemplo, em 2018, eu fui aceita para participar num congresso na Alemanha. Né? Gente, e aí, bom, meu esposo, ele ficou assim, tipo, louco, quando ele viu a quantidade de visto que eu ia ter que pedir, né? E, tipo, documentos que eu ia ter que pedir para poder ir no congresso só pelo fato de ser cubana, porque eu tinha carta, né? De aceite do congresso. Aí eu precisei pedir um visto Schengen. Eu não iria passar dos 90 dias fora, né? Quer dizer, na Alemanha, no caso. E iria voltar para o Brasil em um tempo muito menor do que esse, mas, quer dizer, por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, brasileiro que vai para a Europa não precisa tirar o visto Schengen se ele não vai ficar mais do que 90 dias. Um cubano precisa. Eu precisei pagar pelo visto, né? Além enfim, da passagem para o Congresso. E era uma coisa assim, gente, só vou no Congresso, olha a carta de aceite aqui, eu tenho meu passaporte, tenho a minha residência aqui no Brasil. Mas pelo fato de eu ser cubano, eu precisei. É muito doido isso, né? E atualmente já estão usando a vacina, que é muito importante que as pessoas se vacinem, sim. Mas já estão usando a marca da vacina para impedir pessoas que entrem nos seus países, né? A Inglaterra, inclusive, não aceita a própria AstraZeneca, que é criada em conjunção com Oxford. E as pessoas que tomaram a AstraZeneca fora da Europa, então isso consta Brasil, América Latina e África, não podem entrar na Inglaterra se não fizerem a quarentena lá, que eles pedem de, eu acho que são 15 dias ou 45 dias, eu não lembro agora o tamanho da quarentena. Mas a Pfizer também não estão aceitando. Não estão aceitando nada. Não, a Alemanha não estava aceitando, não estava nem olhando para a vacina, não estava aceitando brasileiro, pesquisador brasileiro, que tinha visto. A gente tem uma amiga que estava nessa situação até recentemente. Não podia entrar. E a gente vê isso, assim, a gente está falando de países, por exemplo, que a principal causa migratória é a condição econômica, né? Mas no caso de Cuba, além da falta de condições econômicas ou a tentativa de uma condição econômica melhor, né, nessa migração, também tem uma qualificação por trás, né? Na verdade, o cubano que migra, ele tem por exemplo, eu estou tirando o exemplo de vocês, tá? Vocês duas vieram para o Brasil com o ensino superior completo.
né, para fazer um estudo aqui do mestrado, e depois vocês acabaram passando para o doutorado e seguiram a carreira acadêmica. Mas vocês já vieram para cá, não são pessoas que estão, assim, por exemplo, com dificuldade no colégio, que não conseguem terminar o ensino médio, por exemplo, e começam a tentar a vida trabalhando. Vocês tiveram uma formação acadêmica boa, completa, e vieram para o Brasil com essa formação acadêmica, né? Você entende que tem essa diferença entre o migrante cubano e os outros migrantes, por exemplo, latino-americanos no Brasil? Você acha que eles vêm com um nível técnico diferente? Eu não acho que seja o nível técnico como, de novo, né, a questão dos contextos, como a possibilidade de usar isso para fazer uma mobilidade, né? Por exemplo, de fato, eu conheço poucos cubanos que estão refugiados aqui no Brasil, né? Que foi o lugar que é o tipo de diáspora com a qual eu trabalhei. E realmente, quando você compara com outros migrantes, né, de outras origens, o número de refugiados cubanos é menor. Mas a gente vê também uma tendência em aumento, sobretudo depois de 2018, né, que foi quando o Mais Médicos acabou, a tendência de solicitação de refúgio aumentou, assim, dobrou, de cubanos, né? Por quê? Porque tinha muitos médicos aqui que não queriam voltar para Cuba, assim, tinha essa migração circular, né, essa mobilidade circular do programa Mais Médicos, que eles ficavam um tempo trabalhando aqui no Brasil, depois iam em Cuba, como tem em outros países também, não só no Brasil, era conveniente para essas pessoas. Então, ao terminar o acordo, muitas dessas pessoas optaram por pedir refúgio. E esse foi, assim, eu acho que um ponto de virada importante, porque agora a gente tem um número, eu acho que estamos no segundo lugar, assim, depois da Venezuela, em solicitações de refúgio, os cubanos, né, aqui no Brasil. Mas, no geral, justamente por todo esse contexto de acordos de mobilidade profissional e tal, os cubanos vinham para o Brasil nessa classificação, né, com essa possibilidade de poder vir com uma bolsa de estudo, com um emprego, enfim, nem que fosse para uma mobilidade de, sei lá, estância de pesquisa de um professor, por exemplo, pós-doc. Eu acho que tem essa diferenciação, sim. Diria que sim, com outros tipos de imigrantes, né, que vêm de outra forma. A gente vê peruanos e venezuelanos que migraram, assim, mais eles, na verdade, que migraram para o Brasil, eles acabam tendo que fazer esses subempregos, ou até mesmo vender roupa na rua, né, sem condições. E a gente vê, às vezes, famílias inteiras de imigrantes na rua, trabalhando mesmo ali, tentando conseguir o almoço do dia seguinte, né? E sim, com certeza eles vêm de forma ilegal, mas mais do que isso, eles vêm sem a formação técnica para entrar numa vaga de emprego, não vêm ou já contratados, ou então para fazer uma continuidade do estudo, né? A mobilidade deles é uma questão assim, única e exclusivamente econômica, né? Vou para o Brasil porque lá eu terei mais oportunidades para mim e para minha família. E a gente vê eu vejo pelo menos bastante desses imigrantes latino-americanos mais recentemente, né? E aí eu vejo a diferença do cubano quando vem para cá. Você falou muito bem dos mais médicos, né? Vocês têm uma história em comum, eu acho que é você que tem, Deb, de um médico que, por uma lei dos Estados Unidos, conseguiu fazer uma migração para os Estados Unidos e não exerce, né? A história é minha, mas a Débora que trouxe o tema. Antes de cair nesse tema, que é realmente muito interessante, porque a gente precisa mesmo falar sobre essas leis migratórias diferenciadas, né, que os cubanos têm, porque é uma pergunta que a gente está devendo para um ouvinte, inclusive. Eu queria falar que a gente precisa entender que condições e motivações migratórias, elas são diferentes, né? E obviamente nem todos os cubanos saem de Cuba nas mesmas condições, mas é muito comum também que pessoa que sai no intuito mesmo de migrar se imune de todos o conhecimento sobre os mecanismos que podem ser usados para conseguir efetivar essa migração, né? E cubano sabe que a aura de ser cubano pode abrir muitas portas nesse sentido, entendeu? Então, a questão de pedir refúgio, de você sair de Cuba e se colocar num lugar
de crítica ou de oposição, mesmo que você nunca tivesse pensado nisso, pode abrir muitas portas, porque é aquilo que o receptor espera de você. E, por outra parte, numa questão de política do receptor, né? Quando a gente fala em país, também tem aquela coisa de mas eu estou ajudando pessoas a saírem da ditadura, né? É uma forma de você perpetuar a narrativa do sistema de acolhimento que seria o capitalismo também, né? E veja como isso é complexo, que, por exemplo, eu conheço um caso de uma moça que pediu refúgio aqui no Brasil. Ela é cubana, né? E aí, nesse meio tempo, ela tinha que ir em Cuba, justamente para não perder a residência. E aí ela foi comprar uma passagem. Eu sei que ela teve acho que teve uma questão com o CONARE, né? Com a questão da solicitação de refúgio, porque ela não podia. Como assim, gente? Você está pedindo refúgio, você vai no país que você está não fugindo, quer voltar, né? Exatamente. Então é isso, é muito negociado, muito... Mas voltando à questão das leis e da seletividade, a gente falava que a seletividade ela passa por várias coisas. Uma delas é a questão política mesmo, o confronto, que ainda tem muito resquício da Guerra Fria. Eu falo resquício mais por uma questão técnica, porque na verdade eu acho que a Guerra Fria nunca acabou, né? A gente quis pensar que acabou, mas não acabou mesmo. E a gente tá... Mudaram os players, né? Mudou o jogo, mas não acabou mesmo. E existe essa questão do jogo político, existe também a questão do profissionalismo, né? Que não é uma questão particular de Cuba. Europa, os Estados Unidos vêm roubando cérebros durante anos. Eles não cansaram, eles não se conformaram com roubar as nossas matérias-primas. Eles falaram, por que não roubar pessoas também? Eu quero o seu ouro e as pessoas. Eu quero tudo. Eu quero tudo. Mas eu quero que você tenha os gastos de formar a pessoa. Aí depois você exporta pra cá. Então... Pensando igualzinho, tá? Você corta o seu pau-brasil e a cana-de-açúcar, o café, a laranja, você corta o trigo e manda pra mim. Aí você... Gente, eu vou ficar super dramática, mas é as veias abertas de América Latina, né? O Galeano já falou. É isso mesmo. É muito dramático, mas é isso. Mas é justamente isso. Às vezes a gente repete tanto, né? Que acaba parecendo aquele sermão, ter sempre a mesma coisa. Só que, não, a gente precisa voltar esses sermões olhando de uma forma mais aberta. Vamos ver o que tem embaixo disso. Vamos ver, assim, de verdade, de forma crítica, né? Mas as leis. Os Estados Unidos sempre teve uma política migratória muito específica com Cuba, inclusive naquela questão da ruptura, né, com Cuba e tal, que todas as pessoas se jogaram pro mar e foram prometidos 20 mil vistos para os cubanos, né, para lidar, porque ele fala, lá o comunista Fidel ficou maluco, mandou todo mundo se jogar pro mar, todo mundo veio para cá, a gente precisa dar um jeito nisso, porque o Fidel também... Controla essa bagunça, né? Isso aí. E aí, eles falaram, não, vamos negociar, a gente vai dar 20 mil vistos por ano para cubanos. A realidade é que os Estados Unidos nunca chegou na quantidade de vistos que eles prometem. Mas Cuba continua sendo culpada disso, porque é Cuba que não deixa, né, no discurso. Mas vou deixar a especialista falar. Porque depois falam que eu tenho ranço dos Estados Unidos, tenho mesmo. Você é tão especialista quanto eu, você falou certinho. É isso mesmo. Não libera os vistos e constrói um muro, né? Ah, não, pera. Não é. Gente, sim, é muito triste. E os cubanos também são um grupo muito privilegiado nos Estados Unidos, mas se e somente se, como os matemáticos dizem, né, você entrar ilegal. Então, tem uma condição. Agora, claro que tudo isso tem mudado, né? Sobretudo depois da visita de Obama, essas coisas, muitas normativas que entravam dentro dessa lei de ajuste cubano, que é a lei principal que rege toda essa questão da mobilidade dos cubanos para os Estados Unidos, nesse contexto do embargo, né? Depois da visita de Obama a Cuba, em 2017, algumas normativas deixaram de estar vigentes, né? Como, por exemplo, essa que o Léo comentou, em que se insere essa questão da mobilidade dos médicos, que foi o Cuban Medical Parole Program, ou Programa de Parole, né?
A gente fala parol, mas eu não sei como falar isso em português. E o pior é que você falou ontem, eu não olhei. Eu não... Eu não Vai ficar sei. parol mesmo e segue o baile. Dá um Google, Sim, a galera. possibilidade de entrada, né? Sei lá. Para os médicos cubanos, que era uma política que estava vigente desde 2006, eu acho, se não me engano. Em que consistia? Basicamente, você sendo médico e estando num terceiro país, olha que conveniente, você podia solicitar refúgio, um tipo de refúgio, né? Nos Estados Unidos, mas somente se você somente podia fazer isso se você estava num terceiro país. Ou seja, não havia possibilidade para os médicos fazerem uma migração direta, né? Pegar um avião, por exemplo, e ir diretamente de Cuba para os Estados Unidos. Eles não iam ter um visto se chegassem nessas condições, né? Então eles tinham que ir para o México, ou para Costa Rica, ou para Colômbia, Venezuela, e tentar fazer a entrada por ali. Mas isso não é aleatório, né? Porque esse foi o momento em que começou o auge das missões médicas de Cuba em países, sobretudo, de Latinoamérica. Então, aí você vê muitas histórias de médicos atravessando fronteira por fronteira, né, até chegar nos Estados Unidos, um consulado dos Estados Unidos para pedir um asilo político. Essa lei, ela foi uma das que parou de ter vigência em 2017, mas ela estava vigente desde 2006, né? E ontem a Rose estava contando, vocês ouvintes não estavam na conversa, mas a gente já falou sobre isso, né? De um caso que, não, Rose, que tu conhece, de uma pessoa que não conseguiu nunca exercer, né? Isso, ele desertou de uma missão médica na Venezuela, acho que foi 2008, eu não tenho certeza da data, mas eu lembro que eu ainda estava nos primeiros anos da universidade, né? Ele desertou, foi para os Estados Unidos justamente para tentar ser amparado pela lei. Ele falou que precisava, contou para a mãe, né? Que precisava passar por uma série de provas para conseguir homologar o título de alguma forma e exercer como médico. Porque não é que você chegava e conseguia exercer como médico. Você ia passar por todo um processo, onde você ia ser um técnico, você ia ser um enfermeiro, você ia ter uma série de outras possibilidades dentro do campo da medicina, mas você nunca ia ser o profissional que você era quando você saiu do seu país, né? O que me leva a uma pergunta que as pessoas fazem muito, né? Aqui, de novo, eu fazendo advogado do diabo, mas eu acho que é necessário. A gente mesmo precisa pensar nessas coisas. O que leva, então, uma pessoa... Se Cuba não é tão ruim assim, o que leva uma pessoa a se submeter a todo esse processo que não é fácil de passar por um terceiro país, de se separar da família? Porque agora é diferente, né? Mas naquela época, antes de todas as reformas migratórias, tinha uma lei que quem desertava precisava passar pelo menos 8 anos sem voltar para Cuba. Tem ainda? Tá. Não era 2 anos agora? Não. Até onde eu sei, né? No Código Penal, que tá recolhido como um delito, né? Penal. Tá no Código Penal. O abandono de missões, por exemplo, de uma missão de trabalho, não estamos falando só de médicos, missões no exterior, se considera a traição à pátria. Então, qual é a sanção que o Código Penal estabelece? O Código Penal não é uma legislação migratória, então ele não pode te banir de entrar no país, mas ele tem como se diz, isso só tem um nome técnico, mas como o delito, ele acaba sendo punido, digamos assim, né, entre aspas, com uma privação de liberdade de 3 a 8 anos, dependendo do caso, né? Isso pode variar. E essa privação de liberdade, no caso da pessoa que emigra ou que deserta, né, ela acaba sendo apropriada pela autoridade migratória cubana. Quando a pessoa, por exemplo, tenta entrar no país, ela tem uma regulação, ela vai ser informada que de 3 a 8 anos, seja qual for a sanção ou a quantidade de tempo que for atribuída a ela não vai poder entrar no país. Então, a priori, a sanção do Código Penal é a privação de liberdade, né? Tipo cadeia. Mas o Código Penal não é... Enfim, como isso acaba tendo uma tradução para a questão migratória, o que acontece é que a pessoa é proibida de entrar no país, de 3 a 8 anos. Como se você... E até onde eu sei, tá vigente ainda. Eu tinha lido em algum lugar que isso tinha mudado e que agora você podia, acho que eram 2 ou 3 anos, mas também pode ter sido que eu tenha deparado com alguém que entrou na categoria dos 3 anos e não dos 8. Porque, de fato, né, eu falo pro Leo também. A gente leu, desculpa te interromper, mas a gente leu uma matéria essa semana de jogadores de beisebol que desertaram, não foi?
Provavelmente Sim. foi nessa matéria que... E dessas questões de desertar, é um das principais munições do fugir, né? Mas, assim, a gente precisa entender vários motivos. Eu sempre falo isso. Quando você sai de Cuba, por exemplo, numa missão médica ou numa missão educacional, quando você sai de Cuba a trabalho, você não tem despesas. E você está ali no nome do seu governo e para cumprir um acordo entre países. Quando você abandona o seu lugar de trabalho, como, sei lá, você ser o encarregado de levantar aquele negócio que sobe e desce, eu poderia até procurar, tô igual a Glória do Modern Family, taca, 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 taca. Sei lá, você é o encarregado de colocar a argamassa. E você decide, no meio da obra, que você não vai mais colocar argamassa e você não vai mais no trabalho. Qual a punição que você recebe, né? Eu sei que são exemplos absurdos, né? No sentido de comparação. Mas você está, de fato, quebrando um acordo entre os países que tem punição para o país que está incumprindo, que no caso seria Cuba. Sim. E para Cuba nada é fácil, né? Sim. Cuba já entra em todas as negociações em desvantagem. Então, Sim. sem querer justificar, né? Mas é preciso levar Não, isso em o consideração embargo também. faz isso, né? O embargo deixa Cuba sempre numa desvantagem de negociação. E aí, quando você tá numa oportunidade de representar o seu país lá fora, você tem que... E você deserta, você sofre uma punição. É que o que a galera, no caso, né, os ativistas da diáspora que, enfim, levantam essas demandas, que estão dentro desse grupo, né, que se considera desertor e tal, a maioria médico, o que eles argumentam é que essa sanção, ela devia ter um fim contractual, né, devia ser de natureza contractual e não migratória. Ou seja, você não deveria ser proibido de entrar no seu país, entendeu? Enfim, devia ter alguma consequência, sim, algum tipo de punição, sei lá, mas não necessariamente migratória, entendeu? É o que a galera argumenta. Que isso acaba sendo enquadrado desse outro lado. E a gente vê histórias, enfim, testemunhos, assim, de impossibilidade de reencontrar a família. E 8 anos pode ser um tempo muito longo, né? É verdade. Realmente. Verdade. Não, certamente é o que a gente falava no início. A gente precisa encontrar vias. Mas, por outro lado, como você vai punir uma pessoa que não está mais em Cuba? Né? Sendo que você não tem como exercer leis fora do teu território. É uma questão sempre complicada, né? A migração é complicada de forma geral. Migração misturada com política e com Cuba é um terreno... Muito complexo. É muito complexo, porque tem sempre aquela... Não importa... Ui, meu Deus, não paro de bater no microfone. Não importa, às vezes não importa tanto o que foi feito, né? Como quem está fazendo aquilo. É uma coisa que acontece muito. Não importa se você, sei lá, talvez alguém da delegação da Jamaica decidiu ficar nos Estados Unidos, não vai ser noticiado. Mas quando um garoto do Sub-23 do beisebol cubano decide que não vai continuar na competição e assim, ele não sai daquela competição sem nenhum tipo de conexão. Ele já chegou na competição com alguma coisa garantida, né? Porque é uma coisa que acontece muito. É um contrato, uma coisa, né? A própria quebra, né? O cancelamento do acordo que finalmente iria ter entre a MLB, a Major League Baseball e a Federação Cubana de Beisebol, né? Por exemplo, que isso ia ser uma oportunidade muito grande de jogadores de beisebol cubanos jogarem em grandes ligas sem ter que traicionar o país ou trair o país, né? Sem ter que migrar, sem ter que ter essa quebra com o país, com a família e tal. A Liga Japonesa de Beisebol já tem um acordo com Cuba para esse tipo de intercâmbio de jogadores, né? Na verdade, não sei se os japoneses jogam em Cuba. Não, os japoneses não jogam em Cuba. Mas os cubanos jogam no Japão e podem voltar, eles não são desertores. Eles podem ter contratos de trabalho com a J-League, né? Que é a Liga Japonesa de Beisebol. O Despaine, por exemplo, jogava em times do Japão e tinha um salário que era milionário, né? Mas aí a galera... Eu não sei, eles são muito novos também, mas eu acho que não não é o azar, não é uma coisa casual, um acordo, porque o INDER, que é o Instituto de Deporte de Cuba, né? Veio ao público a falar...
poxa, vocês cancelam um acordo que era uma promessa enorme, que era uma questão que era muito desejada pelos nossos jogadores, mas também pelos times americanos, que se nutrem muito de jogadores cubanos, né? E aí vocês desfazem esse acordo, mas vocês continuam incitando as nossas promessas para... Meu Deus, microfone. As nossas promessas... Meu Deus, braços. Ah, não consigo, eu sou metade italiana, eu acho. Você é cubana, né? Você é cubana, não tem jeito. I am Latin. Mas é a questão de vocês quebram esse acordo com nós, mas continuam exortando, continuam empurrando os nossos jovens, as nossas promessas, a nossa possibilidade de continuar sendo um país que prioriza esporte e tal, e que tem uma visibilidade. Por quê? Por questões políticas, por questões de mau caratismo. Aí eu tenho muito ranço. É projeto. É projeto, exatamente. E aí você vê no quadro de medalhas, que Cuba costumava sempre aparecer nas primeiras posições, vai caindo, porque as grandes promessas do esporte vão sendo cooptadas por outros países, né? E a gente está falando assim, mais dos Estados Unidos por conta do beisebol e tudo mais, mas a Europa faz isso. Não só os Estados Unidos faz isso, a Europa faz isso, né? Países como Holanda, Itália, sabe? O Brasil tem um jogador na seleção brasileira que é cubano, que é o Leal. Uma amiga tava me contando, tava me falando, mas o Leal é cubano, não sei o quê, do vôlei, né? Isso, do vôlei masculino. Exato. Não sei em qual termo, eu não tô, antes de tudo aqui, eu não sei em quais termos o Leal está no Brasil e por que ele está no Brasil, se ele veio refugiado ou não, mas ele recebeu um contrato profissional de trabalho com o Cruzeiro, se eu não me engano, foi o time que contratou ele na época, não sei se foi o primeiro time, mas ele jogou durante muito tempo a Liga Nacional aqui e se naturalizou brasileiro para disputar as Olimpíadas com a seleção brasileira, né? E só ele já tem, acho que 2 ciclos olímpicos conosco e já deveria ter 3, só não conseguiu documentação a tempo. Então assim, é bom pra gente, tá? A gente adora ter o Leal aqui, amamos ele joga muito bem, ele já aprendeu a falar português na moral, assim, da entrevista como se fosse um brasileiro, sem problema nenhum, mas assim, pensando na perspectiva do cubano, ou de Cuba em si, né, você perde força. E a gente estava falando de soft power também, né, com essa impossibilidade dessa migração, ela não ser uma migração, como ela não é normalmente uma migração legal, né, legalizada, só em alguns casos, ela não vem com a cultura, ela vem com a negação da cultura junto. Ela vem com, olha, beleza, eu aqui, Estados Unidos, estou abrindo as portas para você ser um cidadão americano, poder morar aqui em Miami sem problemas e votar. Você está virando um cidadão americano, mas você não vai ser mais cubano. Então a sua cultura vai ficar para trás e você vai, a partir de agora, ser parte da nossa cultura. Você vai, inclusive, ser considerado um cubano-americano, mas você é um americano e a sua cultura não... A cultura daqui é que vai ser a cultura que vai ser majoritária, né? E assim, é muito grande a comunidade cubana, né? Cubano-americana. Nos Estados Unidos é muito grande, né? 84% da população migrante está só nos Estados Unidos. Na América do Norte, na real, mas a maioria está nos Estados Unidos e a maioria está na Flórida. E é muito engraçado, assim, a gente tá com um tempo já bem avançado, né? Mas, mesmo que a gente corte aqui e coloque algo, divida, né? Cenas pro YouTube, cenas pro podcast, a gente não pode deixar de falar sobre a questão dessa diáspora e a presença, a pressão dessa diáspora na relação de Cuba com os países onde essas diásporas estão, né? Eu ia falar Estados Unidos, mas na verdade não é só com os Estados Unidos, né? A gente vê, só que tem uma diferença entre a diáspora americana, por exemplo, e a diáspora canadense. A gente tem visto muito isso, principalmente agora na pandemia, né? Como tem se comportado de forma muito diferente essa diáspora que está na Itália, no Canadá,
sei lá, tem cubano em tudo quanto é canto no mundo, Tem, você não tem tem. ideia. Uhum. Mas quando você pensa, e eu me deparei com isso aqui no Brasil, nunca tinha pensado, né? Pra mim, cubano é cubano. Quem tem Cuba. Pra muito brasileiro, e acredito que não seja só para o brasileiro, quando pensa em cubano americano. Tem Uhum. muita gente que já me Sim. falou de cubano falando em cubano americano, que tem uma cultura muito específica, que não necessariamente é a cultura do cubano que mora em Cuba. E a gente acaba... a voz do povo cubano para a imprensa internacional, para os outros povos, né, para a comunidade internacional, às vezes eu tenho a sensação de que acaba passando mais a voz desse povo cubano-americano do que a voz do cubano que mora em Cuba. E aí vem todo um outro estereótipo, né? De cubano conservador, de cubano de Sim. direita. Republicano, Republicano. né? A maioria vota nos Exatamente. republicanos. E aí a gente, quando vai perguntar, e aí, bom, 11 de julho, manifestação, a imprensa vai pra onde? Pra um cubano americano. E aí pergunta pra ele como é que tá em Cuba. Sabe? Não Sim. dá a imprensa. Não Mas dá. deixa ela falar dessa relação da... Tenho que mandar calar o garoto cala. Eu também não. Não, tudo mas bem. tá sendo ótimo. Não, mas eu acho importante a gente falar sobre essa relação da diáspora com o país, né? E eu acho que você é a melhor pessoa para conversar sobre isso, né? Porque você tem... A gente é diáspora, infelizmente, nunca pensei que eu fosse me entender como diáspora, mas a gente de alguma forma é diáspora e você tem tido muito contato com uma diáspora que é muito diversa, né? Uhum. Eu não pesquisei para a minha tese, né? A minha pesquisa de doutorado ela não se voltou especificamente para essa questão do ativismo diaspórico, mas foram coisas que eu comecei a mexer com mais para o final do doutorado, justamente porque coincidiu com o momento, por exemplo, em que o governo cubano entrou para as redes sociais. Em 2018, né? Quando houve essa transição de governo, a gente fala que, por exemplo, parou a linhagem de Fidel Raul Castro para de estar na presidência, né, no governo, e entrou o novo presidente, que foi Miguel Díaz-Canel, mas o partido continua sendo o mesmo, né? Partido Comunista de Cuba. É nesse sentido que a gente fala de transição de governo. E foi um momento inédito, porque foi a primeira vez, por exemplo, que as estruturas de governos, funcionários públicos cubanos foram chamados a fazer governabilidade nas redes sociais, né? Nas mídias digitais. Conseguiu isso também, claro, que isso só faz sentido numa sociedade que está começando a ficar informatizada, né? O governo está nas redes, diz muito sobre o estado também da informatização da sociedade. As pessoas estão usando as redes também. E o governo está sendo interpelado ali, não só pela população que está dentro de Cuba, senão também pela diáspora. Aí que está a parte interessante, né? Os fenômenos assim que eu comecei a ver, sobretudo no Twitter, né? Que é onde mais se concentra o governo, né? As formas de interpelar, de falar os assuntos que estão sendo levantados, né? Pela diáspora, que não tinha outros veículos para fazer isso diretamente, pelo menos horizontalmente, né? De um lado para o outro, as redes sociais estão promovendo muito. E, bom, agora, durante esses protestos que teve recentemente, de 11 de julho, a gente viu muita mobilização também da diáspora, sobretudo com essa hashtag SOS Cuba, né, que nós falamos também um pouco sobre isso no episódio sobre a internet, né, que houve muita apropriação polarizada, né, dessa hashtag pela comunidade cubana que está fora de Cuba, que está fora da ilha. Essa hashtag estava sendo usada basicamente, né, fundamentalmente pela diáspora. As pessoas de dentro de Cuba não estão usando tanto quanto o pessoal de fora. Que, no primeiro momento, por exemplo, eu falo desse exemplo porque é interessante para pensar e é muito recente, né? No primeiro momento, estava sendo mobilizada a hashtag para juntar recursos, por exemplo, no momento de crise da pandemia, para que se fizessem doações, para que, inclusive, as estruturas, isso que a Rosi estava falando, né, da diáspora fazer pressão nas estruturas de governo e na sociedade civil dos países de acolhimento, isso estava acontecendo com a hashtag, né, também. Tipo, vamos abrir, vamos fazer, inclusive nos Estados Unidos, o que a gente vai fazer agora, né, Trump? Vamos levantar esse embargo ali para a gente conseguir, enfim, fazer com que esse fluxo, vale da redundância, né, flua melhor para o país de recursos, né?
Mas teve também o lado de apropriação da hashtag para, enfim, questão de pedir transição de governo. Digamos que a pauta ela foi um pouco apropriada por esse segmento da diáspora que é explicitamente opositor ao governo, para chamar para uma transição. E os governos também, sobretudo os Estados Unidos, foram acionados para intervir e promover essa transição de governo, né? Que era esperada por esse segmento da diáspora. Teve congressista americano pedindo intervenção militar, né? Você tem o tamanho do absurdo. Não só congressista, como pessoas, né? Tipo, as pessoas na rede social, né? Mas o congressista abriu o microfone. Sim, no Congresso para pedir uma intervenção militar é algo, né, muito esquisito. Assim, não é inesperado. É tipo, de quem tá falando a gente sabe, não é inesperado, mas é muito sério. Agora, eu preciso fazer rapidinho uma errata aqui. Eu falei o Trump, mas é o Biden, né? Tipo, as pessoas estavam chamando o Biden, que é o presidente atual, para o democrata, né, que supostamente iria resolver também todos os nossos problemas com o embargo e toda essa questão. E foi justamente, dos que, depois dessa questão dos protestos, e com toda essa pressão que houve pela diáspora e por segmentos que não são necessariamente da diáspora, veio com essa questão de internet livre para Cuba, né? Não sei se vocês lembram. Sim. De uma emenda. Claro que não foi ele, mas ele endossou. A proposta veio do Marco Rubio, um senador, né, republicano também. E o Biden também endossou essa questão da internet livre para Cuba, por toda a questão que houve também com o apagão, né, digital durante os protestos e tal. Mas virou uma questão muito complexa. E a diáspora não pode ser tirada desse bafafá todo, né? Eles que pressionam, né? E eles são um swing state, né? A diáspora cubana é muito presente em Miami. Miami é um swing state nas eleições dos Estados Unidos, então quem conquista os cubano-americanos consegue normalmente uma parcela importante de delegados nas eleições. Cara, a maioria vota pelos republicanos, assim. Eu lembro, durante as eleições, eu falei com duas ou três pessoas que eu tava postando, assim, despretensiosamente algumas coisas sobre o Biden, o Trump, não sei o quê. A gente sabe que é tudo farinha do mesmo saco, que não vai mudar muita coisa, mas, enfim, o Trump, pelo amor de Deus. E aí, bom, tive vários confrontos com amigos que estão nos Estados Unidos, pessoas jovens, assim, da nossa geração, que não são você não tem conexão nenhuma com aquela geração histórica do exílio, né, que foi para Miami, que foi expropriada, né, que teve, de alguma forma, um background aí de digamos, causas para odiar a revolução, né? Vamos chamar de alguma forma. É uma geração que não tem nada a ver, assim. E eu fiquei muito surpresa pelos depoimentos, assim, a forma como estavam apoiando não só um governo republicano, como, durante o contexto dos protestos, uma intervenção militar, né? No país. Realmente, foi... Vai despedir já? Eu nem tinha terminado de falar. Não, pode terminar. Pode terminar. A gente tem tempo. A gente tem tempo? O ouvinte é que não sei se tem. Sei. Mas, bem, eu já então vou ir encerrando um pouco aí, já que aqui o produtor tá falando que a gente tá sem tempo. Mas realmente, esse processo que está longe de acabar, né? Porque a gente sabe que uma normalização real das relações entre Cuba e os Estados Unidos, eu pelo menos acho que está muito longe de acabar, porque traz de alguma forma capital simbólico para das duas partes, né? Mas também a gente precisa tentar entender, e eu acho que o Cuba tá fazendo um esforço por reconquistar a diáspora, aquela que consegue ser reconquistada, né? Nos últimos tempos, trazer de volta esse apelo pelo sentimento da construção de um país que a gente aprendeu agora a entender, porque durante muito tempo o próprio governo não conseguia entender a diáspora como parte da construção nacional, sendo que são quase 3 milhões de pessoas, de cubanos fora de Cuba, né? Se eu não me engano. 19% da população, por exemplo.
é muito... Tá fora de Cuba. É muita gente, né? Então, necessariamente, para construir um país que está dividido pela migração, onde a média é que cada família tem pelo menos uma pessoa fora de Cuba, né? Você precisa entender que essa diáspora, ela precisa ser parte da construção de um país. Até porque nunca podia ter sido diferente, justamente porque a gente retoma a nossa primeira pergunta. Se Cuba é um país de imigrantes, se a gente concluiu que é, necessariamente precisamos construir o nosso país, a nossa terra, a partir dessa diáspora também, que obviamente não é a diáspora republicana, mas também é. Não é unicamente ela, não é a diáspora republicana que vai vir dizer como a gente precisa conduzir o nosso país, né? Mas a gente precisa entender que essa manifestação diaspórica, ela também dialoga com manifestações internas que a gente tem dentro do país, com conservadorismos que persistem dentro da estrutura cubana, com o crescimento de movimentos, igrejas evangélicas que têm projetos mais conservadores, que têm ideias que não necessariamente são as ideias da esquerda ou da própria revolução, e a gente precisa lidar com isso, né? E o governo realmente, isso é importante que você falou, né? Porque nos últimos anos o governo realmente tem tido algumas, tem se mostrado bastante aberto, né? Claro que ainda com muitas limitações, mas, por exemplo, em 2019, que foi uma coisa muito recente, a diáspora foi chamada a participar no referendo da Constituição, né? Online. Claro, eu pessoalmente eu não consigo medir qual foi o impacto real dessa participação, como é que isso se deu na prática, mas houve pelo menos uma convocatória, né, uma chamada para as pessoas que estavam fora de Cuba participarem no referendo da Constituição, né? Isso é uma coisa inédita. É verdade. Então, E é uma visão também, aqui eu não quero, eu entendo que Cuba tem um monte de problemas que ainda precisam ser resolvidos, eu entendo que Cuba tem alguns pontos, posicionamentos que podem de fato ser autoritários, eu entendo isso tudo, mas eu preciso fazer um espaço aqui, né, um highlight, parênteses. isso, não sei, realçar? Um destaque. Esses muitos lugares. A gente sai de Cuba e fala, nosso segundo idioma é o inglês. Aí a gente chega aqui, esquece todo o inglês e fala, não, agora o nosso segundo idioma é o português. E a gente nunca sabe, porque é uma mistura de todas as línguas. Mas, voltando, a gente precisa fazer sublinhado. Destaque era a palavra que eu estava procurando. Importante. Falei, faz tempo. É verdade, perdão. A gente precisa fazer um destaque pro fato de que Cuba tem tentado, com um certo empenho, abrir vias democráticas para recuperar a participação popular. Que, de fato, era uma coisa que tinha se perdido ao longo do tempo, né? As estruturas tinham enferrujado, as pessoas estavam mais apáticas, e essa tentativa por voltar, por reavivar de alguma forma as vias democráticas, a participação das pessoas, eu acho que é uma coisa que a gente precisa destacar, mesmo que a gente está longe do ideal, né? Mas e é a importante. diáspora incluída, né? E a Pessoas que diáspora estão fora. incluída, exatamente. Sim. A gente tem o voto das pessoas aqui no Brasil, né? Como o voto é obrigatório, os consulados abrem ponto de votação para quem está fora. Sim. Mas a gente tem uma relação diplomática com os outros países que é muito diferente da relação diplomática que Cuba tem com os países, né? Então, assim, não dá nem para comparar. Mas a gente tem uns votos... o que eu, assim, particularmente, vou falar aqui entre a gente, tá? Porque minha família de Portugal não ouça. Mas eles têm a possibilidade de votar. Eles podem justificar por estar ausentes, mas eles podem exercer o voto no consulado. Mas eles saíram daqui votando no Bolsonaro. Então eu acho melhor eles não participarem, entendeu? Tem votos que a gente não precisa. Exatamente. Que afinal esse voto vai ter mais impacto em você, por exemplo, que está no Brasil do que nele. Exatamente. Então eu acho legal a conversa, trazer a diáspora para conversa numa construção, por exemplo, da Carta Magna do país, porque ela vai ter leis que vão reger, inclusive, a diáspora quando decidir voltar, uma vez que Cuba tem a migração pendular como, né,
principal tipo de migração, que a pessoa vai e tem que voltar, vai e tem que voltar. Então, eu acho que faz super sentido e eu não lembro, não sei se existiu, mas eu não lembro de algum país fazendo esse tipo de movimento para com sua diáspora. E isso, para mim, é bem interessante. Mas é isso, eu acho que por hoje a gente fica por aqui, viu, Deb? Eu acho também. Tem muita coisa para falar ainda, mas olha... Não vai faltar episódio pra senhora participar, viu? Eu vou te falar, eu falei no início que isso aqui era um remix, um reprise do que a gente tinha conversado ontem. Eu menti. Nada é outra conversa, outras questões levantadas. A gente, assim, muito de raço, a gente passou por algumas questões de ontem. Inclusive, questões importantes a gente acabou não voltando nelas. E se tivesse como salvar tecnicamente o episódio de ontem, dava 2 episódios, a gente não gravava mais esse mês. Dava mesmo. A gente faz uma segunda parte em algum momento. Precisamos voltar nesse assunto, mas é bom que a gente terminou com esse tema, porque semana que vem a gente vai ter o Michael Pons Geral, que é um pesquisador cubano que está aqui como pesquisador colaborador, pesquisador associado no Instituto de Estudos Avançados da USP. Eu já estou adiantando que a gente já gravou com ele, né? Mas o episódio vai sair só semana que vem. E a gente conversa justamente sobre socialismo, raça, educação em Cuba. E eu acho que vai caçar muito coisas que a gente conversou com ele, que está conversando hoje também. Acho que, de alguma forma, todos os nossos episódios, eles têm conseguido ter uma concatenação. Então, se você, meu querido ouvinte, ainda não ouviu, você caiu de paraquedas nessa aqui porque a cara da Débora é maravilhosa e você falou, essa menina tem cara de inteligente, você precisa ouvir os outros episódios, porque certamente você vai encontrar lá munição para conseguir dialogar com pautas que a gente levantou aqui. Vai lá, dá uma força. É produção de qualidade, né? Isso aí. Produção de qualidade. Isso aí. Exatamente. Isso porque eles não sabem o que acontece por trás dos microfones. E agora das Melhor câmeras. não. E agora das câmeras. Melhor deixar nesse lugar. Exatamente. Bom, gente, obrigado, viu, pelo tempo. Deb, de novo, muito obrigado por participar. Obrigado por ouvir até aqui. Adorei. Se você ainda não está acostumado com a gente falando um monte de coisa aqui, volta lá para os outros episódios, assiste. A gente tem, inclusive, um Histórias de Cuba com a Débora, que é muito legal, uma entrevista um pouco mais pessoal, falando mais do trabalho dela e da vida dela aqui no Brasil. Mas é uma entrevista muito boa, acho que vale a pena dar uma conferida. Gente, obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.